4 novos discípulos. Uma lição sobre obras de misericórdia corporais e espirituais. Jesus está na planície de Corazim, ao longo do alto vale do Jordão, entre os lagos de Genezaré e Merom. O país está coberto de vinhas e já é tempo de vindima. Ele deve ter estado lá por alguns dias, porque os discípulos que estavam em Sicaminão se juntaram a ele esta manhã. E entre eles está Estevão com Hermas. Isaac pede desculpas por não ter vindo mais cedo, porque, diz ele, os novos discípulos e sua incerteza, se deveria trazê-los ou não, causaram o atraso. Mas, diz, pensei que o caminho para o céu está aberto a todos os de boa vontade, e estes dois, embora sejam alunos de Gamaliel, parecem sê-lo. Você está certo e fez a coisa certa. Traga-os aqui. Isaac vai embora e volta com os 2 discípulos. Paz para vocês. A palavra apostólica lhe pareceu tão verdadeira que vocês decidiram se juntar a ela? Sim, e as suas acima de tudo. Não nos mande embora, mestre. Por que eu deveria? Porque somos discípulos de Gamaliel. E daí? Eu honro o grande Gamaliel e gostaria que ele estivesse comigo, porque ele é digno disso. Isso é tudo o que lhe falta para tornar sua sabedoria perfeita. O que ele disse para vocês quando vocês o deixaram? Porque vocês certamente se despediram dele. Sim, ele nos disse, você tem sorte de poder acreditar. Reze para que eu esqueça, a fim de lembrar. Os apóstolos que se reuniram em volta de Jesus curiosos, olham uns para os outros e perguntam sussurrando. O que ele quer dizer? O que ele quer? Esquecer para lembrar. Jesus ouve seus sussurros e explica. Ele quer esquecer sua sabedoria para enfrentar a minha. Ele quer esquecer que é o rabino Gamaliel, lembrar que é um filho de Israel esperando o Cristo. Ele quer esquecer-se de si mesmo, lembrar-se da verdade. Gamaliel não é falso, mestre, responde Hermas apologeticamente. Não, ele não é, mas é a mistura de pobres palavras humanas que são falsas, palavras tomando o lugar da palavra. Vocês devem esquecê-las, despojando-se delas, e chegar à verdade pura como virgens para serem revestidos e fecundados. Humildade é necessária para isso. A dificuldade? Então devemos esquecer também? Sem dúvida, vocês devem esquecer tudo que pertence ao homem, e lembrem-se do que pertence a Deus. Venham, vocês conseguem. Queremos fazê-lo, confirma Hermas. Vocês já viveram como discípulos? Sim, nós vivemos, desde o dia em que soubemos que o Batista havia sido morto. A notícia se espalhou muito rapidamente em Jerusalém, para onde foi trazida pelos cortesãos e comandantes de Herodes. A sua morte despertou-nos da nossa torpeza. Responde Estevão. O sangue dos mártires é sempre uma nova vida para as pessoas entorpecidas. Estevão, lembre-se disso. Sim, mestre. Ireis falar hoje? Tenho fome da tua palavra. Já falei, mas vou falar novamente, e muito, para vocês discípulos. Os vossos companheiros, os apóstolos, já iniciaram a sua missão após a devida preparação. Mas eles não são suficientes para as necessidades do mundo, e tudo deve ser feito em tempo útil. Sou como quem tem prazo de validade, e devo fazer tudo dentro deste prazo. Peço a todos que me ajudem, e em nome de Deus prometo-lhes ajuda e um futuro glorioso. Os olhos aguçados de Jesus descobrem um homem completamente envolto num manto de linho. Não é João o sacerdote? Sim, mestre. Os corações dos judeus são mais áridos que o grande vale maldito. Fugi à tua procura. E o seu sacerdócio? A lepra me expulsou dela pela primeira vez, homens a segunda vez, porque eu te amo. Sua graça me atrai para si mesma, para você. Também me expulsa de um lugar profanado para um puro. Tu me purificaste, mestre, tanto no meu corpo como na minha alma. E o que é puro não pode e não deve aproximar-se do que é impuro. Seria uma ofensa para aquele que purificou. Seu julgamento é severo, mas não injusto.
Mestre, assuntos familiares desagradáveis são conhecidos por aqueles que vivem em família e devem ser mencionados apenas para pessoas de mente justa. Você é assim, e em qualquer caso, você sabe, eu não contaria mais ninguém. Aqui estamos, vocês os apóstolos, eu e 2 que sabemos tão bem quanto você e eu. Assim, tudo bem, mas... você também está aqui? Que a paz esteja com você. Você veio para distribuir mais comida? Não, vim para comer um pouco da tua comida. Suas colheitas foram perdidas? Oh não, nunca foram tão abundantes, mas, meu mestre, procuro outro pão e uma colheita diferente, a tua. E trouxe comigo o leproso que curaste em meus campos. Ele voltou para seu mestre, mas tanto ele quanto eu temos um mestre para seguir e servir, tu. Venham, 1, 2, 3, 4, boa colheita. Mas você levou em consideração sua posição no templo? Você sabe e eu sei, e não direi mais nada. Sou um homem livre e vou com quem quiser, diz o sacerdote João. Assim sou eu, diz o último a chegar, João o escriba, que distribuiu a comida ao pé do monte das bem-aventuranças no sábado. E nós também somos livres, afirmam Hermas e Estevão. E Estevão acrescenta: Fala-nos, Senhor, não sabemos exatamente em que consiste nossa missão. Dê-nos o mínimo necessário para que possamos servi-lo imediatamente. O resto virá à medida que te seguirmos. Sim, na montanha você falou das bem-aventuranças, e isso foi uma lição para nós. Mas o que devemos fazer em relação aos outros, no nosso segundo amor, o amor ao próximo? Pergunta João, o escriba. Onde está João de Endor? É a única resposta de Jesus. Ele está ali, mestre, com as pessoas que foram curadas. Deixe-o vir aqui. João de Endor vem imediatamente. Jesus põe a mão no ombro de João com uma saudação especial e diz: Aqui está você. Eu vou falar agora, mas eu quero que vocês, que têm um nome santo, estejam na minha frente. Você, meu apóstolo, você, um sacerdote, você, um escriba, você, João Batista, e finalmente você, para completar a sequência de graças concedidas por Deus. E se você é o último a ser mencionado por mim, sabe que não é o último em meu coração. Um dia prometi-lhes este discurso, agora vocês vão tê-lo. E Jesus, como de costume, sobe um pequeno monte para que todos possam vê-lo. E os 5 Joãos estão na primeira fila à sua frente. Atrás deles há um grupo de discípulos misturado com as multidões que vieram de todas as partes da Palestina em busca de saúde ou doutrina. Que a paz esteja com todos vós e a sabedoria sobre vós. Ouçam. Um dia, há muito tempo, um homem me perguntou se e até que ponto Deus é misericordioso para com os pecadores. Foi um pecador que fez essa pergunta e, embora tivesse sido perdoado, não podia acreditar que Deus o havia perdoado completamente. E aliviei sua ansiedade por meio de parábolas, assegurei-lhe e prometi-lhe que por ele falaria sempre de misericórdia, para que seu coração arrependido, que chorava dentro dele como uma criança perdida, tivesse a certeza de já estar na posse de seu Pai Celestial. Deus é misericórdia porque Deus é amor. Um servo de Deus deve ser misericordioso para imitar a Deus. Deus faz uso da misericórdia para atrair para si seus filhos desencaminhados. Um servo de Deus deve fazer uso da misericórdia como meio de levar os homens desorientados de volta a Deus. O preceito do amor é obrigatório para todos, mas deve ser 3 vezes assim nos servos de Deus. Ninguém conquistará o céu se não amar. Isso é tudo o que é necessário dizer aos crentes. Mas aos servos de Deus eu digo: você não pode fazer os crentes conquistarem o céu se você não os ama com amor perfeito. E quem são vocês que estão se aglomerando aqui ao meu redor? A maioria de vocês são filhos de Deus visando a vida perfeita, a vida abençoada, dura e brilhante do servo de Deus e ministro do Cristo. E quais são seus deveres em tais vidas de servos e ministros? Amor completo a Deus e amor completo ao próximo.
Seu objetivo é servir. Quão? Levar de volta a Deus aqueles a quem o mundo, a carne, o demônio, roubou de Deus. Por quais meios? Por amor. Amor que pode ser ativo de 1000 maneiras e tem apenas um propósito: fazer as pessoas amarem. Consideremos nosso belo Jordão. Como é imponente em Jericó. Mas foi assim em suas fontes? Não. Era apenas um fio d'água e teria permanecido assim se estivesse sempre sozinho. Em vez disso, das montanhas e colinas de ambos os lados de seu vale, milhares de afluentes, sozinhos ou compostos por muitos riachos, fluem para seu leito, e cresce cada vez mais do pequeno riacho azul prateado, tão agradável e alegre em sua infância, até se tornar o grande e solene rio Plácido, fluindo como uma fita azul celeste entre suas férteis margens cor de esmeralda. Assim é o amor. É inicialmente uma pequena corrente entre as crianças do caminho da vida, que podem evitar pecados graves por medo de punição, mas posteriormente, à medida que avançam no caminho da perfeição, muitos riachos desta virtude principal, por vontade de amor, surgem das montanhas escarpadas, áridas, orgulhosas, ásperas da humanidade, e tudo ajuda a fazê-la nascer e jorrar. Tristezas e alegrias, assim como sobre as montanhas a neve congelada e o sol que a derrete formam rios. Tudo ajuda a abrir o caminho para eles. Humildade e arrependimento. Tudo serve para transportá-los ao rio inicial, porque uma alma empurrada para esse caminho gosta de ter seu ego destruído e aspira a ressurgir atraída pelo Deus Sol, depois de se tornar um rio belo, poderoso e benéfico. Os riachos que nutrem a corrente embrionária do amor temeroso são, além das virtudes, os feitos que as virtudes ensinam os homens a realizar. Feitos que, sendo corrente de amor, são feitos de misericórdia. Vamos considerá-los juntos. Alguns já eram conhecidos de Israel, alguns serão conhecidos por mim, porque minha lei é a perfeição do amor. Alimentar os famintos. É um dever de gratidão e amor, e um dever de imitação. As crianças são gratas ao pai pelo pão que ele compra para elas, e quando se tornam homens, imitam-no, procurando com o seu trabalho o pão para os próprios filhos, e para o pai, já impossibilitado de trabalhar por causa da idade, uma justa e afetuosa retribuição do bem recebido. O 4º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Honra-se a sua velhice, assegurando-se de que não tem de mendigar o pão dos outros. Mas o 1º mandamento vem antes do 4º. Ame a Deus com todo o seu ser. E o 2º, ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus em si mesmo e amá-lo no próximo é ser perfeito. Ama-se a Ele dando pão aos famintos, lembrando-se de quantas vezes Ele saciou a fome do homem com milagres. Mas sem levar em conta as dádivas do maná e das codornizes, consideremos o contínuo milagre do trigo que germina pela graça de Deus, que deu aos homens terras adequadas para serem cultivadas, e Ele ajusta e controla ventos, chuvas, calor, estações, para que a semente se torne espiga de trigo e pão de trigo. E não foi o milagre de sua misericórdia o fato de que, por luz sobrenatural, ele ensinou seu filho culpado que a grama alta e esbelta, terminando em espigas douradas de semente cheirando ao sol quente, envolta em uma capa dura de escamas espinhosas, era a comida que o homem tinha que colher, descascar, pulverizar, amassar e assar? Deus ensinou tudo isso ao homem, e ele lhe ensinou como colhê-lo, descascá-lo, socá-lo, amassá-lo e assá-lo. Ele colocou pedras perto das espigas e água perto da pedra, e por meio do reflexo da água e do sol, ele acendeu o primeiro fogo na terra, e o vento soprou no fogo alguns grãos de trigo que foram assados com cheiro agradável, para que o homem pudesse entender que o trigo é melhor torrado no fogo do que na espiga, como os pássaros o comem, ou embebido em água, depois de pulverizado como um purê pegajoso. Agora que você come o bom pão assado no forno da família, você não considera quanta misericórdia
é demonstrada pela conquista de tanta perfeição no cozimento, e quanto progresso o conhecimento humano fez desde a primeira espiga mastigada, como fazem os cavalos o pão de hoje? E por quem? Pelo doador do pão. E o mesmo se aplica a todos os tipos de alimentos que o homem, através da iluminação benéfica, foi capaz de destacar entre as plantas e os animais que o Criador espalhou sobre a terra, um lugar de castigo paternal para seu filho culpado. Assim, dar de comer aos famintos é uma oração de agradecimento ao Senhor e Pai, que sacia a nossa fome, e é imitar o Pai, cuja semelhança nos foi concedida gratuitamente, e que devemos aumentar continuamente, imitando a sua ação. Dar de beber aos sedentos. Você já pensou o que aconteceria se o Pai não deixasse a chuva cair sobre a terra? E se ele dissesse, por causa de sua dura indelicadeza para com o sedento, impedirei que as nuvens desçam sobre a terra? Poderíamos protestar e amaldiçoar? A água, mais do que o trigo, pertence a Deus, porque o trigo é cultivado pelo homem, mas só Deus cultiva os campos de nuvens que descem como chuva ou orvalho, neblina ou neve, nutrindo campos e cisternas, enchendo rios e lagos, abrigando peixes que saciam a fome do homem com outros animais. Se alguém lhe perguntar, dê-me uma bebida, você pode dizer a ele, não, essa água é minha e eu não vou deixar você ficar com ela. Mentirosos, qual de vocês fez um floco de neve ou uma única gota de chuva? Qual de vocês evaporou um diamante de orvalho com seu calor astral? Ninguém. É Deus quem faz isso. E se a água desce do céu e lá sobe novamente, é apenas porque Deus controla essa parte da criação como controla o resto. Dá, pois, a quem tem sede a água boa e fresca das fontes da terra, ou a água pura do teu poço, ou a água que encheu as tuas cisternas. É a água de Deus, e é para todos. Deus aos sedentos, por um ato tão pequeno que não lhe custa dinheiro e não envolve nenhum trabalho, exceto a entrega de um copo ou um jarro, eu lhes digo que vocês receberão uma recompensa no céu. Porque não a água, mas a ação caritativa é grande aos olhos de juízo de Deus. Vestir os pobres. Pelas estradas da terra passam misérias desnudas, vergonhosas e lamentáveis, velhos desamparados, pessoas incapacitadas por doença ou infortúnio, leprosos que ressuscitam pela graça do Senhor, viúvas carregadas de filhos, pessoas privadas de todo conforto por infortúnios e pequenos inocentes órfãos. Se meus olhos percorrem a vasta terra, posso ver por toda parte pessoas nuas ou cobertas de trapos que dificilmente protegem sua decência, mas não as abrigam do frio. E todos aqueles pobres olham com olhos baixos para os ricos que passam vestindo roupas macias e sapatos confortáveis. Olhos baixos e bondade nas pessoas boas, olhos baixos e ódio naqueles que não são tão bons. Por que você não ajuda o seu desânimo, tornando os bons melhores, por meio do seu amor, e destruindo o ódio nos menos bons? Não diga, tenho apenas o suficiente para mim. Como no caso do pão, há sempre algo mais do que o necessário nas mesas e nos armários das pessoas que não estão totalmente abandonadas. Entre os que agora me ouvem, há mais de um que, de uma roupa descartada, fez roupas para um órfão ou um menino pobre, e de um velho lençol, fez coeiros para um bebê inocente que não tinha nada, e há um mendigo que durante anos repartiu o pão pedido com tanta dificuldade com um leproso que não podia ir mendigá-lo à porta dos ricos. E digo-vos solenemente que tais pessoas misericordiosas não se encontram entre os ricos, mas entre as classes pobres e humildes que sabem por experiência própria quão dolorosa é a pobreza. Aqui, novamente, quanto à água e ao pão, considere que a lã e o linho com que vocês se vestem vêm de animais e plantas que o Pai criou, não apenas para os ricos, mas para todos os homens, porque Deus deu ao homem apenas uma riqueza, sua graça, saúde e inteligência. Não a riqueza imunda, que é o ouro, elevado por ti a uma nobreza inútil, enquanto como metal não é mais belo do que qualquer outro, e é muito mais inútil do que o ferro.
com o qual fazes pás e arados, grades e foices, formões, martelos, serras e pás, as ferramentas sagradas para o trabalho sagrado. E você o elevou à falsa nobreza por instigação de Satanás, que fez de vocês filhos de Deus, tão selvagens quanto os animais. Deus lhe deu as riquezas do que é santo para torná-lo cada vez mais santo, não esta riqueza assassina, que derrama tanto sangue e tantas lágrimas. E dê como lhe foi dado, dê em nome do Senhor sem ter medo de ficar nu. Seria melhor morrer de frio, depois de se despir em favor de um mendigo, do que gelar o coração, ainda que vestido com roupas macias, por falta de caridade. O calor de uma boa ação realizada é mais agradável do que o conforto de um manto de pura lã, e os corpos vestidos de pessoas pobres falam a Deus dizendo: abençoe aqueles que nos vestiram. Se para saciar a fome dos homens e saciar a sede, e vestir os pobres une a santa temperança e a bem-aventurada justiça à santíssima caridade, para que o destino de nossos infelizes irmãos seja modificado por nossa santidade, quando damos o que temos em abundância, com a licença de Deus, em nome daqueles que dela são privados pela maldade do homem ou pelas doenças, acolher os peregrinos une a caridade à confiança e à estima do próximo. E isso também é uma virtude, você sabe, uma virtude que denota honestidade, além de caridade em quem a possui. Porque aquele que é honesto age com retidão, e como geralmente pensamos que os outros agem como nós, assim a confiança e a simplicidade de acreditar que as palavras de outras pessoas são verdadeiras, mostram que quem as ouve é aquele que fala a verdade em assuntos importantes e pequenos, e não desconfia do que outras pessoas lhe dizem. Por que pensar no peregrino que pede abrigo? E se for ladrão ou assassino? Você é tão apegado à sua riqueza que tem medo, por causa dela, de todo estranho que chega à sua casa? Você está tão apegado às suas vidas a ponto de estremecer de horror ao pensar em ser privado delas? Que? Você acha que Deus não pode defendê-lo de ladrões? Que? Você tem medo de que um transeunte seja um ladrão e você não tem medo do hóspede malvado que rouba de você o que não pode ser substituído? Quantos dão hospitalidade ao demônio em seus corações? Eu poderia dizer: todo mundo abriga o pecado capital, mas ninguém teme isso. A riqueza e a vida são as únicas coisas valiosas? Talvez a eternidade não seja mais valiosa, já que você permite que o pecado a roube e a mate? Ó pobres almas, roubadas de seus tesouros e entregues a assassinos, como se fossem ninharias, enquanto as casas são trancadas e trancafiadas, protegendo com cães e cofres coisas que não podemos levar conosco quando morrermos. Por que devemos ver um ladrão em cada peregrino? Somos todos irmãos, as casas devem estar abertas aos irmãos que passam. Um peregrino não é do nosso mesmo sangue? Claro que ele é. Ele é do sangue de Adão e Eva. Ele não é nosso irmão? Por que não? O Pai é um só. Deus, que deu a cada um de nós uma alma idêntica, como o Pai só dá aos filhos do mesmo casamento o mesmo sangue. Ele é pobre? Garanta que seu espírito, privado da amizade do Senhor, não seja mais pobre do que ele. As roupas dele estão rasgadas? Certifique-se de que sua alma não seja mais dilacerada pelo pecado. Seus pés estão cobertos de lama ou poeira? Certifique-se de que seu ego não seja mais desgastado pelos vícios, do que sua sandália suja foi desgastada por tanto andar. A aparência dele é desagradável? Certifique-se de que a sua não seja mais desagradável aos olhos de Deus. Ele fala uma língua estrangeira? Certifique-se de que a linguagem de seus corações não seja incompreensível na cidade de Deus. Você deve ver um irmão em cada peregrino. Somos todos peregrinos rumo ao céu, e todos batemos às portas no caminho para o céu. E as portas são os patriarcas, os justos, os anjos e arcanjos, a quem imploramos que nos ajudem e nos protejam para que alcancemos nosso objetivo sem nos cansarmos e cairmos na escuridão da noite, nos rigores do frio gelado do tempo, como presas de lobos e chacais traiçoeiros, de paixões perversas e demônios.
Como queremos que os anjos e os santos nos mostrem seu amor, dando-nos abrigo e força para prosseguir em nosso caminho. Façamos o mesmo com os peregrinos da terra, e cada vez que abrimos nossas casas e nossos braços, saudando um estranho com a doce palavra de irmão e pensando em Deus, que o conhece, digo-vos que teremos percorrido muitos quilômetros pelo caminho que leva ao céu. Visitar os doentes. Verdadeiramente, como os homens são peregrinos, eles estão doentes, e a doença da alma é a mais grave, é invisível e letal, e no entanto as pessoas não estão enojadas com isso. Uma ferida moral não é nojenta, o fedor do vício não é nauseante, o frenesi demoníaco não é assustador. A gangrena de um leproso espiritual não adoece ninguém. O sepulcro cheio de podridão de um homem cuja alma está morta e putrefata não faz ninguém fugir. Aquele que se aproxima de tais impurezas não é anatematizado. Quão pobre e estreito é o pensamento do homem. Mas diga-me, o que vale mais, o espírito ou o sangue e a carne? A matéria pode corromper o que é imaterial simplesmente por estar perto disso? Não, eu lhe digo que não pode. O valor do espírito é infinito em comparação com a carne e o sangue. Isso é verdade, mas a carne não é mais poderosa que o espírito. E o espírito pode ser corrompido por coisas espirituais, não por coisas materiais. Se um homem cuida de um leproso, seu espírito não se torna leproso. Pelo contrário, por causa de sua caridade praticada heroicamente, a ponto de se segregar no vale da morte por piedade de seu irmão, toda a mancha de pecado será removida dele, porque a caridade é a absolvição do pecado e a primeira purificação. Tenha sempre em mente o seguinte princípio: o que eu gostaria que me fizessem se eu fosse como ele? E haja como gostaria que outras pessoas agissem em seu nome. Israel ainda tem suas leis antigas, mas chegará o dia, e já não está muito longe, a sua aurora, em que os homens adorarão, como símbolo de absoluta beleza, a imagem daquele que será a repetição material do homem das dores de Isaías e da vítima torturada do Salmo de Davi, que se tornará o Redentor da humanidade. Porque se fez semelhante a um leproso, e todos os que estão sedentos, doentes, exaustos, chorando na terra, se apressarão em direção às suas feridas, como o servo corre para as fontes de água. E ele saciará sua sede, os curará, os restaurará, confortará suas almas e corpos, e os melhores crentes desejarão ser como ele, cobertos de feridas, derramando seu sangue, espancados, coroados de espinhos, crucificados por amor de homens para serem redimidos, continuando assim a obra do Rei dos Reis e Redentor do mundo. Você que ainda é Israel, mas já está colocando asas para voar para o reino dos céus, comece a considerar, a partir deste momento, essa nova concepção e avaliação da doença, e enquanto bendize a Deus por mantê-lo em boa saúde, incline-se sobre aqueles que sofrem e morrem. Um dos meus apóstolos disse um dia a um dos seus irmãos: não tenha medo de tocar nos leprosos. Nenhuma doença nos atacará pela vontade de Deus. Ele estava certo. Deus protege seus servos. Mas mesmo se você fosse infectado ao curar pessoas doentes, você seria colocado na próxima vida entre os mártires do amor. Visitar os prisioneiros. Você acha que só existem criminosos nas galés? Um olho da justiça humana é cego e o outro sofre de problemas de visão, de modo que confunde camelos com nuvens e uma cobra com um galho florido. Julga erroneamente, ainda mais porque aqueles que a presidem muitas vezes levantam deliberadamente nuvens de fumaça para que possa ver mais erroneamente. Mas, mesmo que os prisioneiros fossem todos ladrões ou assassinos, seria errado nos tornarmos ladrões e assassinos privando-os da esperança de perdão por meio de nosso desprezo. Pobres prisioneiros, eles não ousam levantar os olhos para Deus, carregados como estão com seus crimes. Seus grilhões realmente machucam suas almas mais do que seus pés. Ai deles se desesperarem de Deus. Ao crime contra o próximo acrescentariam o pecado de desesperar do perdão. A galera é a expiação, assim como a morte no cadafalso. Mas não basta pagar o que é devido à sociedade humana pelo crime cometido.
É preciso pagar também e, sobretudo, o que é devido a Deus para expiar e ter a vida eterna. Mas aquele que se rebela e se desespera, expia apenas em relação à sociedade. Que o condenado ou prisioneiro tenha o amor de seus irmãos. Será luz no escuro, será uma voz, uma mão apontando para cima, enquanto a voz diz: que meu amor te diga que Deus também te ama, como Ele colocou esse amor por você em meu coração, meu infeliz irmão. E a luz permite que os homens vejam Deus, seu Pai misericordioso. Deixe sua caridade ir com maior razão para confortar os mártires da injustiça humana, tanto aqueles totalmente inocentes, quanto aqueles que foram levados a matar por uma força cruel. Não julgue o que já foi julgado. Você não sabe por que o homem foi levado a matar. Você não percebe que muitas vezes o homem que mata não passa de um morto, um autômato desprovido de razão, porque um assassinato sem sangue o privou da razão com uma cruel traição covarde. Deus sabe, é suficiente. Na próxima vida, muitos escravos de Galés, assassinos e ladrões serão vistos no céu, enquanto muitos que pareciam ter sido roubados e mortos serão vistos no inferno, porque na verdade as pseudo-vítimas eram os verdadeiros ladrões da paz, honestidade e confiança de outras pessoas, e os verdadeiros assassinos de corações. Eles foram vítimas apenas porque foram os últimos a serem atingidos, depois de terem atacado secretamente por anos. Assassinato e roubo são pecados, mas entre aquele que mata e rouba porque é levado a tais crimes por outros e depois se arrepende, e aquele que induz os outros a pecar e não se arrepende, este último será punido com mais severidade, porque persuade os outros a pecar e não sentir remorso. Assim, ao não julgá-los, seja compassivo com os prisioneiros. Tenha sempre em mente que se todos os assassinatos e roubos de homens fossem punidos, poucos homens e mulheres não morreriam nas galés e no cadafalso. Como devemos chamar aquelas mães que concebem, mas não desejam dar à luz o fruto dos seus ventres? Oh, não nos deixe trocadilhos. Vamos chamá-las francamente pelo nome: assassinos. O que diremos daqueles homens que roubam a reputação e as posições de outras pessoas? Simplesmente o que são: ladrões. Qual é o nome para aqueles homens e mulheres que são adúlteros ou torturam seus parentes a ponto de levá-los ao homicídio ou suicídio, e para os poderosos da terra, que levam seus súditos ao desespero e através do desespero à violência? Aqui está: assassinos. Bem, ninguém está fugindo? Então vocês podem ver que vivemos sem nenhuma preocupação entre criminosos que fugiram da justiça, que lotam casas e cidades, se esfregam em nós nas ruas, dormem nos mesmos hotéis que nós e dividem comida conosco. E, no entanto, quem está sem pecado? Se o dedo de Deus escrevesse na parede da sala, onde germinam os pensamentos do homem, isto é, na testa do homem, palavras descrevendo como alguém foi, é ou será, muito poucos conteriam a palavra inocente, escrito em brilhantes cartas. As outras testas trazeriam as palavras adúlteros, assassinos, ladrões, assassinos, em letras verdes como a inveja, ou pretas como a traição, ou vermelhas como o crime. Portanto, sem ser orgulhoso, seja misericordioso com seus irmãos, que do ponto de vista humano foram menos afortunados do que você, e agora estão nas galés, espiando o que você não espia, embora culpados do mesmo crime. Sua humildade melhorará fazendo isso. Enterrar os mortos. A contemplação da morte é uma lição para a vida. Eu gostaria de levar todos vocês antes da morte e dizer a vocês: esforcem-se para viver como santos, para ter apenas esta morte, uma separação temporária do corpo da alma, para depois ressuscitar triunfantemente para sempre, todos reunidos em plena felicidade. Todos nós nascemos nus, todos nós morremos e nossos restos mortais estão destinados à putrefação. Sejam reis ou mendigos, como nascemos assim, morremos. E se a pompa dos reis permite que seus cadáveres sejam preservados por mais tempo, a decomposição ainda é o destino da carne morta. O que são múmias? Carne? Não. São matéria fossilizada por resinas, matéria lignificada.
Não é presa de vermes, pois foi alterada e queimada por essências, mas é presa de carunchos, assim como madeira velha. Mas o pó volta a ser pó, porque Deus assim o disse. E, no entanto, só porque esse pó envolveu o Espírito e foi vivificado por ele, como algo que tocou a glória de Deus, tal é a alma do homem, devemos concluir que é pó santificado, não muito diferente dos objetos que estiveram em contato com o tabernáculo. Houve pelo menos um momento em que uma alma era perfeita, enquanto Deus a criava. E se o pecado a desfigurou, privando-a de sua perfeição, por sua origem, ainda confere beleza à matéria, e por causa da beleza que vem de Deus, um corpo é embelezado e merece respeito. Somos templos e, como tal, merecemos ser homenageados, como sempre foram homenageados os lugares onde o tabernáculo parou. Concede, pois, aos mortos a caridade de um descanso honroso, enquanto aguardam a ressurreição. Na maravilhosa harmonia do corpo humano, contemple a mente e a mão divina, que o concebeu e modelou tão perfeitamente, e venere a obra do Senhor também em seus restos mortais. Mas o homem não é só carne e sangue, ele também é alma e mente. Estes últimos também sofrem e devem ser assistidos misericordiosamente. Há pessoas ignorantes que fazem o mal apenas porque não conhecem o bem. Quantos não entendem ou não conhecem as coisas de Deus e até as leis morais erradamente? Eles definham como pessoas famintas porque ninguém satisfaz sua fome e caem em marasmo por falta de verdade nutritiva. Vão e ensine-os, porque é por isso que eu vos reuni e vos envio. Deem o pão do Espírito à fome dos espíritos. Ensinar o ignorante corresponde, no campo espiritual, a saciar a fome dos famintos. E, se dá recompensa por um pedaço de pão oferecido ao corpo que definha, para que não morra, que recompensa será dada àquele que satisfizer um espírito com a verdade eterna e lhe der a vida eterna? Não seja avarento com o que você sabe. Foi dado a vocês sem qualquer despesa ou limite. Dê sem avareza, porque é de Deus, como a água do céu, e deve ser dado como nos foi dado. Não sejam avarentos ou orgulhosos do que vocês sabem, mas dê com humilde generosidade. E dai o límpido e caridoso alívio da oração aos vivos e aos mortos sedentos de graças. A água não deve ser recusada às gargantas ressecadas. O que, portanto, deve ser dado aos corações dos vivos angustiados e o que às almas expiatórias dos mortos? Orações, orações, que são prolíficas porque são cheias de amor e espírito de mortificação. A oração deve ser verdadeira, não mecânica, como o barulho de uma roda na estrada. É o barulho ou a roda que faz uma carroça avançar? É a roda que se desgasta para mover o carrinho para a frente. O mesmo se aplica à oração mecânica vocal e à oração ativa. O primeiro é som e nada mais. Este último é o trabalho em que as forças se esgotam e o sofrimento aumenta, mas atinge seu objetivo. Reze mais por mortificação do que com os lábios, e aliviarás os vivos e os mortos, cumprindo a segunda obra de misericórdia espiritual. O mundo será salvo mais pelas orações de quem sabe orar do que por batalhas mortais inúteis e estrondosas. Muitas pessoas no mundo acreditam, mas eles não acreditam firmemente. Eles vacilam como se fossem puxados em direções opostas e, sem avançar um passo apenas, esgotam suas forças sem sucesso. São os duvidosos, aqueles que hesitam em dizer, mas, se, e então, aqueles que perguntam, será realmente assim? E se não fosse assim, será que posso? E se não tiver sucesso? E assim por diante. São como ursos que não sobem a menos que encontrem algo para se agarrar, e mesmo quando o encontram, ficam balançando de um lado para o outro, e não é apenas necessário encontrar um suporte para eles, mas alguém precisa guiá-los a cada vez todos os dias. Oh, eles realmente testam a paciência e a caridade mais do que uma criança atrasada. Mas em nome do Senhor, não os abandone. Dê fé brilhante, força ardente a esses prisioneiros de si mesmos
e de sua doença nebulosa. Guie-os em direção ao sol e ao céu. Sejam mestres e pais dessas mentes duvidosas, sem se cansar ou perder a paciência. Eles te desencorajam? Muito bem. Quantas vezes vocês me desencorajam, e mais ainda o Pai que está nos céus, e que muitas vezes deve pensar que a palavra parece ter se tornado carne em vão, já que os homens ainda hesitam em ouvir a palavra de Deus falar. Você não vai presumir que você é de maior valor do que Deus, ou eu sou. Então abra as prisões desses prisioneiros de mais e ser, liberte-os de suas correntes de serei capaz, se eu não tiver sucesso. Convença-os de que basta fazer o melhor e Deus ficará satisfeito. E se vocês os virem cair de seus suportes, não passem por ignorá-los, mas levante-os mais uma vez, como as mães que não passam se o filho cair, mas param, o pegam, o limpam, o confortam e o seguram, até que ele não tenha mais medo de cair novamente. E elas fazem isso por meses e anos, se as pernas do menino estiverem fracas. Vistam espiritualmente aqueles que estão nus, perdoando aqueles que vos ofendem. As ofensas são contra a caridade. A falta de caridade nos despoja de Deus. Assim, aquele que ofende fica nu e somente o perdão do ofendido pode revestir tal nudez, porque ele traz Deus de volta a isso. Deus espera que a pessoa ofendida perdoe antes de perdoar tanto a pessoa ofendida pelo homem quanto o ofensor do homem e de Deus. Porque, admitamos, não há quem não tenha ofendido ao seu Senhor. Mas Deus nos perdoa se perdoarmos no nosso próximo, e perdoa ao nosso próximo se a pessoa ofendida perdoa. Será feito com você como você faz com os outros. Perdoa, portanto, se queres ser perdoado, e alegrar-te-ás no céu pelo teu comportamento caridoso, como se um manto cravejado de estrelas fosse colocado sobre os teus ombros sagrados. Sejam misericordiosos com os que choram. Eles foram feridos pela vida, e seus corações estão entristecidos em suas afeições. Não se fechem em sua serenidade como em uma fortaleza. Chora com quem chora, consola quem está angustiado, consola a solidão de quem foi privado de um parente pela morte. Sede pais para os órfãos, filhos para os pais, irmãos uns dos outros. Amor. Por que amar apenas aqueles que são felizes? Eles já têm a sua cota de sol. Ame o choro. Eles são os menos amáveis para o mundo. Mas o mundo não está ciente do valor das lágrimas. Vós estáis. Amem, portanto, aqueles que estão chorando. Ame-os se eles estão resignados em sua dor. Ame-os ainda mais se eles se rebelarem contra sua tristeza. Não os repreenda, mas gentilmente convença-os da verdade da dor e da utilidade da dor. Através do véu de lágrimas, eles podem ver a face de Deus deformada e seu semblante cheio de arrogância vingativa. Não se escandalize, é apenas uma alucinação provocada pela febre da dor. Ajude-os para que sua temperatura diminua. Deixe sua fé fresca ser como gelo aplicado a um paciente delirante. E quando a febre atroz baixar e for seguida pela decadência e entorpecimento típico de quem sai de uma trauma, então fale-lhe novamente de Deus, como de algo novo, com bondade e paciência, como você lidaria com crianças que tornaram-se retrógradas por doença. Oh, uma linda história, contada para divertir o homem, a eterna criança. E então fique quieto, não se imponha. Uma alma trabalha por si mesma. Ajude-o com carícias e orações. E quando perguntar, então não foi Deus? Responda, não. Ele não quis te machucar, porque te ama, também em nome daqueles que não te amam mais por causa da morte ou outros motivos. E quando a alma disser, mas eu o acusei, diga, ele esqueceu porque era sua febre. E quando disser, gostaria de tê-lo, diga, aqui está ele, na porta do seu coração, esperando que você a abra para ele. Suporte as pessoas incômodas. Entram para perturbar a casinha do nosso ego.
assim como os peregrinos entram para perturbar a casa em que vivemos. Mas, como eu lhes disse para acolher os peregrinos, também lhes digo para acolher essas pessoas. Eles são incômodos, mas se você não os ama, por causa dos problemas que eles causam, eles o amam mais ou menos com justiça. Receba-os por tanto amor, e mesmo que eles venham perguntando, odiando, insultando você, seja paciente e caridoso. Você pode melhorá-los através de sua paciência, mas você pode escandalizá-los por sua falta de caridade. Arrependa-se porque eles pecam, mas tenham mais pena de fazê-los pecar e pecarem vocês mesmos. Receba-os em meu nome, se não puder recebê-los com seu próprio amor. E Deus o recompensará, vindo Ele mesmo mais tarde, retribuir a visita e cancelar a lembrança desagradável com suas carícias sobrenaturais. Por fim, esforçai-vos por enterrar os pecadores para preparar o regresso à vida das graças. Você sabe quando fazes isso? Quando você os admoesta com insistência paterna, paciente e amorosa. É como se você estivesse sepultando aos poucos a parte feia do corpo antes de entregá-lo ao seu sepulcro, aguardando a ordem de Deus. Levanta-te e vem a mim. Os judeus não purificam os mortos por respeito ao corpo que deve ressuscitar? Admoestar os pecadores é como purificar seus membros. A primeira operação para o sepultamento. A graça do Senhor fará o resto. Purifique-os através da caridade, lágrimas e sacrifícios. Sejam heróis para arrebatar uma alma da corrupção. Sejam heróis. Você não ficará sem recompensa. Porque se dá uma recompensa por um copo de água dado a um corpo sedento, o que será dado a quem aliviar uma alma de uma sede infernal? Acabei. Essas são as obras de misericórdia corporal e espiritual que aumentam o amor. Vão e pratiquem-as, e que a paz de Deus e a minha esteja convosco agora e sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.